Enormon é um termo que se encontra nas obras de Hipócrates, para designar a imaterialidade do ser. Este apelativo nos parece aqui inteiramente apropriado para representar o ponto fictício de interseção das forças antagonistas. Dá-nos uma imagem figurada do ritmo vital que, elevando-se ou abaixando-se segundo a natureza e a intensidade das ressonâncias que afetam o círculo nervoso, engendra os matizes infinitos das idiosincrasias e dos temperamentos. É para o centro frênico colocado no epigástrio, chamado plexo solar, que impressão desse equilíbrio se faz mais particularmente sentir, no ponto em que Van Helmont colocava o seu Arqueu, Buffon, o foco da alma, e os antigos fisiologistas os Praecordia o coração moral das entranhas. É ali que efetivamente ressente-se o contra-choque de todas as paixões, onde se fazem sentir as flutuações centrífugas e centrípetas que regulam o movimento alternante de eliminação e de nutrição, e onde verdadeiramente se pode esperar o ponto de preparo do organismo. Assim, a tonalidade acústica nos dá a chave do ritmo vital, e, em razão da unidade de plano que preside tão admiravelmente a síntese dos fenômenos naturais, podemos acrescentar que as leis da ótica nos explicam também. Do mesmo modo que a luz nasce da concentração tonalizada dos matizes do espectro, diz Louis Lucas assim também a individualidade psíquica e fisiológica nasce do jogo harmônico das condensações tonalizadas do ser, que produzem saúde, inteligência e razão. Todos os organismos não conseguem realizar esse estado de síntese, escalam-se sobre todos os graus do espectro orgânico, mas, achando-se totalmente classificados em tal ou tal fração da série, tendem com todos os seus esforços, em vista da felicidade e da integridade individuais, para esse estado perfeito de que procuram desviar-se o menos possível. Manter o ritmo vital na tonalidade que lhe convém é, pois, o segredo da vida dos organismos. Deve ser este igualmente o objetivo de toda a terapêutica racional. Importa-nos, então, saber de que maneira se comporta o sistema nervoso, esse maravilhoso instrumento de tensões vitais, esse admirável regulador do organismo, que em nosso esquema reduzimos à sua mais simples expressão, figurando por meio de um círculo envolvendo os demais sistemas. O circuito nervoso, à primeira vista, apresenta 3 grupos distintos. Primeiro, o sistema ganglionar. Segundo, o raquis. Terceiro, o encéfalo. Primeiro, o sistema ganglionar é esse conjunto de inumeráveis células disseminadas em gânglios e plexos nas profundezas do organismo, formando grupos ou reuniões de grupos que se tornam outros tantos centros independentes de movimentos combinados, sucessivos ou alternados, correspondendo a excitações determinadas. É o centro dos atos orgânicos chamados inconscientes, encarregado de coordenar as energias dos diversos elementos dos tecidos. Este sistema representa a forma mais rudimentar da vida nervosa abaixo da escala dos seres. Segundo, o raquis, situado na região dorsal dos vertebrados e que nos invertebrados é substituído pelos cordões nervosos ganglionares da região ventral, põe em relação íntima e permanente o sistema ganglionar e o sistema encefálico. É o laço natural entre o polo cérebro-bucal, que preside as ingestões, e o polo gênito-anão, que preside as excreções, unindo desse modo a função de oxigenação e a de hidrogenação, e operando por sua expansão no saco formado pelo aparelho muscular, essa espécie de invólucro do animal interno pelo animal externo, do qual falaremos em breve. A secção do cordão medular, que se estende ao longo da coluna vertebral, afeta uma forma prismática muito nítida, e, do mesmo modo que uma lâmina de estilete triangular, o raquis caminha através do buraco occipital e vai inserir-se com suas raízes e anexos nas circunvoluções do cerebelo e do cérebro. Com os seus numerosos pares de nervos espinhais, constituído cada um por 2 raízes distintas, reunidas para formar um nervo misto,
que se vai distribuir depois a todos os sistemas da economia. O raquis, pela sua disposição anatômica, representa uma verdadeira harpa estendida no meio do tronco, espécie de instrumento prismático, prestes a receber e a seriar todas as ressonâncias que lhe chegam dos sentidos pelo cérebro, ou das vísceras pelo sistema ganglionar. É o centro dos atos reflexos. Terceiro, o encéfalo, finalmente, alojado em uma caixa óssea resistente e bem fechada, ocupa o alto do edifício. É, ao mesmo tempo, o ponto de partida e de chegada de todas as expansões nervosas, e tudo quanto parte deste santuário aí chega, passa por um dos desfiladeiros mais apertados do organismo, o orifício occipital. A parte do raquis que atravessa esse orifício com os seus anexos íntimos forma o que se chama o bulbo ou medula elongada. É aí, em nossa opinião, o ponto mais notavelmente interessante da rede nervosa, e nunca seria demais chamarmos a atenção sobre essa região encefálica, onde, indubitavelmente, vêm cruzar-se duas correntes antagônicas, das quais uma, a que chega pelos sentidos, parte do exterior, e a outra, subindo pelo raquis, parte do sistema ganglionar e do interior visceral. Nesta região, o coroamento da medula, camadas óptico-estriadas, e suas expansões, protuberância anular, pedúnculos, tubérculos, etc., formam um dédalo complexo onde vêm convergir os nervos dos sentidos, paladar, olfato, visão, audição, e os nervos que, por suas funções, estão mais ou menos afetos à expressão das emoções da alma ou ao ritmo do coração e dos pulmões, tais como o patético, o lacrimal, o facial, o trigêmeo e o pneumogástrico. Este deve ser, de alguma forma, o órgão de recepção do encéfalo. O cerebelo com seus dois lóbulos, montados sobre a medula alongada e suas irradiações, vem completar o jogo desta região encéfalo-raquidiana, desempenhando, fora das outras propriedades fisiológicas que se lhe podem atribuir, a importante função de obturador sobre o trajeto das correntes sensorial e visceral, de que acabamos de falar. Finalmente, os dois hemisférios cerebrais, afetando a forma de uma lentilha convexa, cuja concavidade estaria voltada anteriormente para o corpo, completam o encéfalo, que pode considerar-se como a sede das percepções e o instrumento das volições. Digamos, de passagem, que raquis, medula elongada, cerebelo e cérebro, órgãos de concentração, são aparelhos de luxo que só pertencem aos organismos superiores, contentando-se toda a vida a rudimentar com a dispersão nervosa e ganglionar, com suas ações inconscientes e reflexas. Tal o esboço sucinto do instrumento das ressonâncias vitais. Essa exposição rápida bastará para tirar as considerações que nos restam deduzir. O ser, em relação obrigatória e constante com o meio onde é chamado ao viver, aure, por todas as radículas nervosas periféricas, os elementos difusos do movimento que os cerca, congrega esses elementos, canaliza-os e os diferencia por meio dos nervos. Estes, em vez de agirem eletricamente, como se poderia julgar, preenchem o simples papel de condensadores, condutores, modificadores das correntes, e é do choque, cuidadosamente ponderado, das ressonâncias externas e internas, transmitidas ao cérebro, de um lado pela corrente sensorial, e do outro pela corrente visceral, que nasce o equilíbrio enorme. É sob o influxo combinado desses dois impulsos antagônicos, um externo e outro interno, que o eretismo nervoso se acentua ou se distende, fazendo subir ou descer o diapasão do enormon, este estímulo luz da tonalidade, que leva diante do espelho cerebral a imagem mais ou menos nítida do tronco orgânico e dos sentidos, e vai estimular esses atos de retorno, espécie de reflexos luminosos a que chamamos juízo, pensamento, volição e movimento. Os sentidos, o cérebro e o tronco formam, assim, um conjunto harmônico de ressonâncias de que são solidários todos os elementos,
e dos quais dá Louis Lucas uma ideia justa pela comparação analógica seguinte. Os sentidos e o tronco representam alternadamente, uns frente aos outros, o papel de ocular ou de objetiva, conforme se considerem de um ponto de vista diferente. Quanto ao cérebro, representa a lente de campo, colocada no centro focal. Toda a filosofia do sistema nervoso ali se acha, e a solução do problema que estudamos reside na questão do ponto de preparo. Para o físico, esse preparo é a saúde; para o moral, é a consciência e a razão. Se as forças centrífugas e centrípetas não se equilibram, se há desigualdade de sucessão ou de intensidade nas dispersões e condensações, os elementos de eliminação e nutrição não mais se compensam, há flutuação nas funções orgânicas e a moléstia aparece. Ao mesmo tempo, a lente cerebral, insuficientemente iluminada, não mais reproduz senão formas vagas e confusas, contornos indecisos, cuja falta de nitidez e de proporções engendra a alucinação, a inconsciência e o sonho, que são um caminho para a loucura. A conservação da personalidade, a salvaguarda física e moral do ser, dependem desse ponto de preparo. Qualquer processo capaz de manter esse equilíbrio é benéfico. Toda causa que dele se afaste torna-se nociva. Ora, se nos referirmos aos processos hipnóticos e magnéticos, eis o que verificamos. Os hipnotistas e os fascinadores, atuando diretamente sobre os sentidos da vista e do ouvido por processos violentos ou contínuos, produzem o eretismo desses sentidos, e, como toda atenção, toda a força acumulada provoca um antagonismo correspondente. Resulta desses vivos ataques sensoriais uma reação centrífuga. O impulso nervoso se acentua dos centros à periferia e traz, por dispersão, um abaixamento sensível da produção da força, do mesmo modo como, por meio de um comutador, quando se abre bruscamente uma corrente elétrica, a excessiva intensidade no ponto da partida pode comprometer o trabalho das pilhas. De um lado, a perturbação trazida aos órgãos da vista e do ouvido, sustando e diminuindo a ação metral dos sentidos. Do outro lado, o abaixamento tensional do enormon cessando de por todos os pontos da rede nervosa em relações suficientes com os centros receptores, dão à lente cerebral uma espécie de vaporização que, produzindo na sensação uma falta notável de proporcionalidade, dispõe o sonâmbulo a todos os desvios e a todas as ilusões da ideia improporcionada e o coloca, assim, à mercê das mais extravagantes sugestões. Demais, como todo excesso de dispersão engendra tensões musculares anormais, o que é facilmente verificável pela experiência, vê-se deste logo desenvolver, sob a influência dos processos hipnóticos, esta sucessão de movimentos neuromusculares, espasmos, contraturas, catalepsia, que, travando o jogo das rédeas orgânicas, produzem essas bruscas alternâncias de dispersões e condensações, que fazem suceder às vezes, de maneira imprevista a hiperestesia, a paralisia, e vice-versa. Enfim, o cerebelo, que consideramos como órgão obturador, encarregado de regular até certo ponto as dispersões vitais, sofrendo a mesma influência que as outras rédeas orgânicas, rompe, obturando o desfiladeiro cerebral ou orifício occipital, a passagem das correntes que colocam o tronco e o cérebro em relação pelo raquis, em virtude da cessação momentânea dessas relações. Os movimentos automáticos inconscientes, que têm sua origem na medula, predominam e o ser, de algum modo insulado da influência cerebral, acha-se num estado fisiológico passageiro, tendo alguma analogia com aquele que se verifica num animal decapitado. O excesso de dispersão produzido pela violência ou a continuidade dos processos hipnóticos, não influencia somente o movimento neuromuscular, extingue também, mais ou menos, a sensibilidade periférica. Ora, quando o tato, sentido antagonista dos sentidos cerebrais, visão, paladar, audição, olfato,
chega, por uma causa qualquer, a ficar paralisado ou obscurecido no seu trabalho de equilibração orgânica, produz-se um contragolpe e dá-se a retroversão dos sentidos superiores. Em resumo, as manobras hipnóticas ativando o movimento de concentração dispersiva, impelem as correntes a se exteriorizarem, enfraquecem a tensão normal, perturbam mais ou menos a harmonia do ponto de preparo, e nesse profundo ataque do equilíbrio vital, tendem a minorar, se não destruir, a unidade física e consciente do ser. Não acontece o mesmo com os processos magnéticos. Os magnetizadores, em vez de atacarem a rede nervosa pelos sentidos, concentram sua ação sobre o centro nervoso mais importante do sistema ganglionar, o plexo solar, ao qual, com razão, chamou-se o cérebro da vida orgânica, excluindo todo o ato violento provocador, só procedendo por imbibição progressiva, influenciando o impulso nervoso pela extremidade diametralmente oposta àquela que escolheram os hipnotistas. Os magnetizadores atuam sobre a corrente que sobe em sentido inverso das profundezas viscerais ao longo dos cordões, dos gânglios e dos plexos do sistema ganglionar, acionando esse mecanismo complicado, cujos meandros múltiplos parecem especialmente constituídos pela natureza, para retardar, regularizando, o impulso nervoso para o cérebro, do mesmo modo que, na circulação do sangue, as válvulas das veias retardam o impulso do sangue para o coração. Os magnetizadores regularizam melhor a ação progressiva de suas irradiações, já tão benéficas por si mesmas, submetendo-as ao mecanismo fisiológico encarregado de recebê-las. Essas irradiações, enfraquecidas pelos gânglios do grande simpático e da medula, sobem pelo raquis na direção da passagem occipital, que atravessam sem embaraço, porque o cerebelo, que desempenha um papel de obturador nas invasões violentas suscetíveis de comprometerem a integridade do ser, deixa, nesta ocorrência, passar a onda nervosa. Esta onda vai, sem abalo e sem choque, despertar no aparelho cerebral, na extremidade do circuito, uma reação centrípeta, que fecha as vias externas, retroverte os sentidos e traz consecutivamente a insensibilidade periférica. Aqui o fenômeno sob a influência condensadora das imposições magnéticas se produz em sentido inverso. A retroversão dos sentidos acarreta a insensibilidade periférica, como, há pouco, a insensibilidade periférica produzia a retroversão dos sentidos, porque, não esqueçamos, sob aparências de similitude, condensações e dispersões, produzem alternadamente efeitos contrários. No caso presente, a reação centrípeta, fechando as vias que dão acesso às ressonâncias externas, favorece o movimento de concentração em vias de realização, aumenta a força tensional do enormon, e, por uma isolação mais completa esclarece, acentuadamente, a lente cerebral. O ser assim separado do mundo exterior, de algum modo voltado sobre si mesmo, se vê no aparelho cerebral. Esse aparelho, colocado sobre o circuito nervoso, do mesmo modo que o coração está colocado sobre o circuito sanguíneo, opõe as tendências condensadoras das aglomerações capilares, viscerais e periféricas, à sua elevada potência centralizante, impedindo a força nervosa de se difundir às cegas, através dos tecidos, evitando assim uma difusão, que infalivelmente traria a ruína da tonalidade, minorando a sua tensão, regulando a onda nervosa, como o coração regula a onda sanguínea, mantendo, em outras palavras, a vibração do ritmo vital. O cérebro se nos apresenta, neste equilíbrio realizadas pelos processos magnéticos, como o mais maravilhoso mecanismo das combinações misteriosas da vida orgânica. Os sentidos, em vez de se exteriorizarem pela excitação, como nos fenômenos hipnóticos, recolhem-se a calma mais absoluta em direção às ressonâncias do cérebro, que formam como que uma espécie de capital precioso de memória armazenada, por sua intervenção,
Os sentidos veem aumentar a prática deste tesouro oculto e desenvolver as faculdades sintéticas do ser. Não somente nada impede o aparelho cerebral de pôr-se em ação integralmente, mas, pelo contrário, tudo concorre para desenvolver os fenômenos do entendimento e da vontade. Cada vibração nervosa, por mais leve que seja, faz soar o teclado cerebral, tanto mais sensível quanto mais equilibrado for. Cada ideia eleva aí não somente a sua ressonância individualizada, mas todas as ressonâncias da série, do mesmo modo que em acústica toda nota fundamental arrasta após si a série infinita das harmônicas, e assistimos assim à realização do fenômeno da origem e da associação das ideias. Nesse estado de concentração equilibrada, tudo se encadeia e se coordena. Cada centro nervoso, subordinado ao seu vizinho hierárquico, é ao mesmo tempo suscetível de determinar e manter os movimentos que lhe são próprios. Os gânglios do grande simpático coordenam as energias dos elementos dos tecidos. Os gânglios da medula espinhal coordenam as funções dos centros orgânicos. Os centros sensoriais verificam os centros espinhais, e todo o conjunto nervoso vem sintetizar-se nos dois lóbulos cerebrais, realizando assim a mais elevada manifestação da individualização. Não há, como sob a influência das manobras hipnóticas, predominância tirânica de um dos lados da alavanca erética sobre o outro. A vontade, produto de um antagonismo equilibrado, não está submersa pela falta de coordenação dos centros. Ela persiste e mantém, assim, a integridade do eu consciente. Em outras palavras, a subordinação mútua de todas as partes, e por conseguinte equilíbrio, e deste equilíbrio nasce a penetração profunda e de longo alcance da clarividência magnética, desconhecida em hipnotismo. Desse equilíbrio promanam, igualmente, todas as virtudes curativas do sono não provocado, equilíbrio que, devemos repeti-lo à saciedade, se produz sob a influência da magnetização mesmeriana, fora de todo sono, e que as manobras artificiais e violentas dos hipnotistas não poderiam por preço algum determinar. Capítulo 4. Estudo comparado, sob o ponto de vista curativo, dos efeitos hipnóticos e magnéticos. O hipnotismo e suas virtudes curativas, segundo os partidários desse método. O hipnotismo e seus perigos, proibição das experiências públicas pela autoridade administrativa. Opinião dos magnetistas: Albin Galler, Jussieu, Puisegor, Bruno, Dr. Rollier, Deleuze, Mesmer. Nossas averiguações pessoais. Experiências feitas sobre os animais, por La Fontaine, Dr. Artinger Bekensteiner. Generalização dos processos magnéticos, sua aplicação às degenerescências dos tecidos e dos órgãos. Exemplos de curas: cura de uma artrite crônica causada por uma entorse, cura de uma hemiplegia facial, consequência de uma cárie do rochedo, cura de um quisto multilocular. Se admitirem-se as considerações fisiológicas que desenvolvemos no capítulo precedente, não é necessário possuir grandeza de espírito para pronunciar-se a priori sobre as vantagens, sob o ponto de vista curativo, que deve apresentar um dos dois métodos sobre o outro. É evidente que os processos, fazendo apelo ao equilíbrio vital e contribuindo para restabelecer esse equilíbrio, deverão sob todos os pontos de vista possuir mais elevadas virtudes curativas do que aqueles que tendam manifestamente a destruir esse equilíbrio, provocando perturbações profundas no organismo. Entretanto, apesar disso, os hipnotistas apresentam seu método como podendo dirigir-se a certas moléstias que a medicina comum é impotente para curar. Pela maneira com que o hipnotismo impressiona o sistema nervoso, diz Brahe-Traço, possui o poder de curar rapidamente numerosas desordens funcionais intratáveis ou inteiramente incuráveis pelos medicamentos ordinários, assim como um grande número dessas afecções dolorosas que, na maioria, não sendo acompanhadas de modificações patológicas na estrutura dos órgãos, são chamadas, assim o confessam todos, perturbações nervosas.
e dependeriam de um estado especial do sistema nervoso. Desordens funcionais e perturbações nervosas. Tal deveria ser o campo acanhado das virtudes curativas do hipnotismo. Pela própria confissão dos partidários deste método, toda a terapêutica hipnótica se resumiria, pois, no seguinte: opor uma desordem a uma outra desordem, obtém-se a ordem da confusão, por simples acaso, do mesmo modo que se atira uma moeda para o ar a fim de ver se cai em cunho ou coroa, quanto às lesões orgânicas profundas, que exigiam para sua reparação o concurso equilibrado de todas as forças vitais do ser, os hipnotistas, bem entendido, colocaram-nas fora de sua competência. Tiveram razão, porque a base de seu método curativo sendo a sugestão, isto é, o assenhoreamento das faculdades volitivas dos sonâmbulos do operador, não podiam eles cogitar e educar, pela única influência exterior de que dispõe, outra coisa mais do que simples hábitos físicos ou morais. Compreende-se facilmente que, pela força imperativa da vontade, se possa agir em certos limites sobre um ser crédulo e inconsciente, como é todo sensitivo hipotáxico colocado artificialmente no estado hipotáxico. Sugere-se a um menino que não mais seja preguiçoso, a um ébrio que não beba mais, a um mentiroso que fale verdade. Mas o que já não seria compreensível, é que uma sugestão, por mais enérgica que fosse, pudesse chegar a reduzir uma luxação, a combater uma cárie, ou a desembaraçar o organismo de um quisto ou tumor. Os efeitos benéficos que os hipnotistas atribuem aos seus processos, nos limites restritos que eles próprios fixaram, nos parecem ainda muito contestáveis. Não somos os únicos a emitir esta apreciação, que tende, desde alguns anos, a generalizar-se, por toda a parte em que outrora as experiências de hipnotismo e fascinação alcançaram tão grande voga. O governo interveio e proibiu-as no interesse da saúde pública. Depois de se haver sido de uma excessiva tolerância a esse respeito, começa-se, finalmente, a ouvir as judiciosas advertências dos magnetizadores que, com reserva prudente, inspirada por sua grande experiência, não cessavam de dizer a quem quisesse ouvi-los: não façais experiências. Não as façais nunca. São mais que inúteis, são perigosas. Limitai-vos a observar as crises produzidas pela natureza no decurso de um tratamento. Eis aí as únicas experiências permitidas, porque, se aproveitarem a observação, aproveitam também ao doente. Desde a primeira ocasião em que me ocupei de magnetismo, diz Albin Gaudier reconheci que as experiências eram tão inúteis quanto perigosas. Sempre protestei contra as que vi fazer, e nunca quis assistir a nenhuma dessas experiências tantas vezes acoroçoadas ou ridicularizadas por um público ignorante ou estúpido, desconfiado ou presunçoso, e algumas vezes tendo tudo isto ao mesmo tempo. Albin Gaudier está de acordo, neste ponto, com todos os bons magnetizadores e eis aqui a opinião deles, a fim de que não procurem contestar a sua. Diz-se eu, cortemos cuidadosamente da prática todas as experiências de curiosidade, que são a magia do magnetismo e que uma judiciosa medicina rejeita como inúteis, muitas vezes ilusórias, algumas vezes nocivas, e sempre pouco dignas de preocuparem homens encarregados de maiores interesses. De plus ego, se eu pudesse dar um conselho sobre a maneira de proceder, diria a todos os magnetizadores que o meio mais seguro de obterem boas experiências é nunca procurarem fazê-las, curar. Eis o único objetivo que se deve ter. De Bruno, a maioria das experiências de vã curiosidade são inúteis e podem tornar-se perigosas. Dr. Rollier, cedendo muito facilmente ao desejo dos que não conhecem o magnetismo senão pelo que ouviram falar a respeito, exponde-vos muitas vezes, se não sois doentes ou sofredores, a uma nulidade de efeitos que substitui, no espírito deles, a disposição à confiança pela dúvida e incredulidade.
Evitar expor o magnetismo em espetáculos, e principalmente como diversão dos curiosos, fazendo o que se chama prodígios de força. O magnetismo não deve ser tratado como se fora fantasmagoria. Deleuze, sendo a faculdade de magnetizar ou a de beneficiar os seus semelhantes pela influência da vontade, a mais bela e a mais preciosa que é dada ao homem, cumpre que encaremos o exercício do magnetismo como ato que exige o maior recolhimento e a maior pureza. É, pois, uma espécie de profanação magnetizar por divertimento, por curiosidade, pelo desejo de mostrar efeitos singulares. Esta unidade dos mestres em magnetismo, pronunciando-se contra toda a provocação insólita dos fenômenos, não é somente baseada no respeito com que eles queriam envolver os seus atos, mas também porque consideravam essas perigosas provocações como profundamente nocivas às pessoas que servem de sonâmbulos nas experiências. Atuando-se sobre uma pessoa por divertimento, para fazer ato de caridade e mostrar a sua força, excitam-se movimentos nervosos que fatigam e podem comprometer a saúde. Diz Albin Gauder. O magnetismo deve ser empregado com precaução e pouco a pouco. Se se empregar de súbito uma força extraordinária, proporciona-se o mal em vez do bem. Acrescenta Deleuze. Ainda mais explícito afirma o Dr. Deslon. Sem lugar de se pensar na saúde do doente, só se procura sonambulizá-lo, e para obtenção deste resultado, concentra-se a ação sobre um órgão, particularmente sobre o cérebro, pode resultar daí inconvenientes graves, ou, pelo menos, incômodos desagradáveis. Assim, todos os que se têm seriamente votado à prática do magnetismo tendo em vista aliviar os doentes, deploram, estando à frente deles Jussieu, que se tenham empenhado nas grandes especulações, nas grandes experiências, que não são mais do que a parte espetaculosa e talvez errônea do método, e que tenham deixado de lado a parte prática, a única verdadeiramente sólida e essencial. O próprio Mesmer, nos seus aforismos, condena todo gênero de citação. Quando se citam crises violentas em um sonâmbulo, diz ele, ap. 342, entretém-se nos órgãos um estado de elasticidade forçada, que diminui na fibra a faculdade de reagir sobre si mesma e sobre os humores que ela contém, donde se segue uma espécie de inércia entretendo o estado contra a natureza que se ocasiona. Mesmer, com os seus tratamentos públicos e a sua famosa Câmara das Crises, parece, entretanto, em contradição com seus próprios princípios. Seus inimigos não puderam deixar de revoltar-se nesse ponto, e vivamente criticaram os seus discípulos, dizendo-lhes, como condenais toda manifestação espetaculosa, toda experiência pública, quando o vosso mestre dava cotidianamente o exemplo daquilo que proibis? A isso responderemos que é preciso ter em vista as circunstâncias e dificuldades de um comércio. Mesmer, apesar de todos os inconvenientes previstos, devia passar por elas, a fim de tornar conhecido e propagado seu método, oberado pelo número de assistentes nos tratamentos públicos que inaugurara, não querendo deixar os doentes expostos a serem tocados por todos. Foi, por assim dizer, constrangido a organizar a Câmara das Crises, mas seus processos foram em breve conhecidos por grande número de iniciados. Estes julgaram-se autorizados a invadir o santuário, para verem melhor os doentes. A Câmara das Crises tornou-se então um lugar banal, cuja entrada o mestre não teve forças para proibir. Nada veio suavizar os desgostos do homem honesto, forçado a deixar assim profanar os meios empregados, diz de Plisegor. Mesmer lastima-se amargamente, nas suas memórias, das exagerações, dos abusos e dos absurdos, aos quais a sua descoberta deu lugar, e das estranhas aplicações feitas por homens que só dispunham de um conhecimento muito superficial do assunto. Que diria hoje o mestre em face dos desvios funestos a que se inclinam os princípios hipnóticos adotados e preconizados pela ciência oficial?
Que severo exame de consciência devem fazer todos aqueles que, num interesse restrito e privado, falsearam as admiráveis trilhas da natureza em detrimento de toda a humanidade. Tem-se podido averiguar as deploráveis consequências da hipnotização repetida. Na época em que as experiências públicas de fascinação experimental tinham tão grande voga em Paris, segui eu essas experiências com muito interesse e tive ocasião de averiguar, de modo próprio, que vários mancebos, servindo habitualmente de sonâmbulos nas representações públicas, foram obrigados a renunciar a um exercício que os fatigava. Um deles, estudante numa escola dentária, sensitivo e de constituição frágil, queixava-se de ter ficado completamente arruinada por aquelas hipnotizações repetidas, e fora coagido a abandoná-las. Não mais podia, durante o dia, entregar-se aos seus afazeres profissionais sem adormecer. A atenção acurada que era obrigado a prestar na disposição das peças, o luzimento do aço dos instrumentos que empregava, bastavam para hipnotizá-lo, e pouco a pouco resvalara para uma enervação e marasmo comprometedores da sua saúde. As experiências feitas com animais são talvez mais concludentes ainda do que as que têm sido feitas com o homem. Os experimentadores, não tendo a temer as consequências desagradáveis das suas tentativas, não duvidaram levar as experiências até limites extremos, a fim de melhor esclarecerem a sua opinião. La Fontaine, em seu livro L'Arte de Magnetiser, cita vários exemplos da força do olhar nos animais e as terríveis consequências que essas experiências podem ter para eles, colocando uma rã num frasco sem cor, de 15 centímetros de diâmetro por 30 de altura. Começou a hipnotizar com o olhar. A rã principiou a saltar e agitar-se. Depois, passados alguns momentos, imobilizou-se. O seu olhar fixou-se no do operador como se não pudesse mais desprender-se. Daí a pouco, a boca contraída abriu-se, membros enrijeceram-se, o animal expirou. Toda a experiência havia gasto 13 minutos. La Fontaine pretende ter muitas vezes repetido essa experiência com o mesmo resultado em cobras, lagartos e sapos. Em apoio da citação de La Fontaine, referiremos um fato relatado pelo Sr. Milne Edwards à Academia das Ciências, na sessão de 13 de fevereiro de 1882. O Sr. Arting, professor na Universidade de Utrecht, fez experiências de hipnotização contínua em galinhas, pombos, coelhos, que tiveram, no decorrer do tempo, o mesmo resultado que as fascinações operadas por La Fontaine. Se a hipnotização é por diversas vezes repetida sobre o mesmo indivíduo, diz o Sr. Artin, o seu sistema nervoso torna-se profundamente abalado. Eu possuía 6 galinhas, que, com intervalos de 2 ou 3 dias, foram submetidas à hipnotização. Cerca de 3 semanas depois, uma galinha começava a manquejar. Em breve declarou-se uma hemiplegia e o animal morreu. Aconteceu mesmo com as outras 5, foram todas atacadas de hemiplegia, umas após outras, se bem que com intervalos de tempo muito diferentes. Em 3 meses tinham morrido todas as galinhas. Essa experiência deve tornar-nos muito circunspectos, quando tratarmos de aplicar o hipnotismo à espécie humana. Finalmente, um terceiro gênero de experiência, vindo reunir-se às citações precedentes, é bem de molde a pôr-nos em guarda contra todo o processo de exteriorização violenta, aplicado ao organismo. O gato, muito amante de carícias, é o animal que melhor se presta, talvez, à magnetização ordinária, verdadeiro reservatório magnético, como todos os animais de pelo comprido, com densas correntes com tal potência que, em certas condições de temperatura, pode emitir faíscas. Dessa disposição é fácil aproveitar-se para a experiência seguinte: quando houver tempo frio e seco, céu descoberto e temperatura abaixo de 0, tomai o animal nos vossos joelhos, colocai a mão direita sobre a nuca e os dedos da mão esquerda, em ponta,
na direção do epigástrio, fazendo com a mão direita alguns passos apoiados e rápidos sobre a coluna vertebral, do começo da nuca à cauda. Determinareis uma descarga que dá uma faísca bastante forte. O gato, que de ordinário experimenta um prazer sensível aos passos brandos e lentos, feitos ao longo da espinha dorsal, e dá testemunho de contentamento pelo ronron que emite o encurvamento da espinha, nesta emergência escapa-se precipitadamente, depois do choque que lhe produzis, de mau grado se presta a uma segunda prova. E se conseguirdes renovar essa experiência muitas vezes, ele torna-se triste, enlanguece e morre. Um eletricista distinto, que por muito tempo morou em Lyon, o Sr. Reichensteiner, refere um fato destes, na sua obra sobre eletricidade. Não será de admirar que por essas descargas repetidas, que exteriorizam bruscamente as correntes num aparelho orgânico tão especialmente disposto para condensá-las, se prive o animal de uma parte essencial de suas reservas, e assim enfraquecendo-lhe as faculdades condensadoras, seja colocado na impossibilidade de reparar suas perdas. Toda causa provocadora, violenta, tendendo a uma brusca exteriorização das correntes, é tão funesta ao organismo como a ação repetida e contínua das excitações sensoriais, uma excessiva despesa física num curto espaço de tempo, uma viva e brusca emoção moral, certas medicações chamadas heróicas, uma hipnotização repetida, uma fadiga contínua trazem, igualmente, por perda progressiva ou por descarga fulminante, a ruína de nossas forças. Evitemos, pois, a potência dispersiva dessas vibrações de desigual intensidade, que, por seu efeito contínuo ou choque, se atiram mais ou menos diretamente à reserva de nossas forças capitalizadas e podem, malgrado nosso, nos arrebatar a essência da nossa vitalidade, nosso supremo recurso, à guisa dos ladrões que durante a noite roubam o nosso tesouro. Convém mantermos, por todos os meios de que pudermos dispor, a igualdade da nossa atenção vital, essa atenção equilibrada que, por seu turno, assegura a regularidade e a sucessão normal das dispersões e condensações que representam o movimento regular da vida. É neste ponto que os processos magnéticos, que visam especialmente manter o equilíbrio vital, sustentando a potência condensadora do ser, são eminentemente superiores aos processos hipnóticos, cujas provocações exteriorizantes de dispersiva são postas em evidência pelos fatos, quando se pudesse, como se pretende, tirar em alguns casos particulares, muito raros, um efeito curativo deste método perigoso que se chama hipnotismo, não se pode razoavelmente generalizar a aplicação, como se pode esperar das práticas da doutrina mesmeriana. Essas práticas, efetivamente, podem se aplicar a todos os casos. Fazendo apelo a uma reação vital equilibradora, elas triunfam com igual êxito das perturbações funcionais, das moléstias nervosas ou inflamatórias, dos desvios orgânicos e das degenerescências dos tecidos. Em consequência de um singular preconceito, facilmente partilhado mesmo por aqueles que deveriam combatê-lo, chegou-se a propagar a ideia de que as práticas magnéticas não possuem eficácia real senão nas moléstias nervosas. É possível que a ação direta do magnetismo sobre o sistema nervoso tenha podido enganar a tal ponto certos investigadores distraídos, acerca dos limites da potência deste agente da natureza, mas é desconhecer os admiráveis recursos das reações vitais e as leis que regem o organismo, atribuir ao magnetismo um campo de exploração tão acanhado. Pessoalmente, pude formar a esse respeito uma convicção absoluta, por uma série ininterrupta de experiências, por espaço de mais de 25 anos de estudos acurados, observando os efeitos do magnetismo nas afecções estranhas às perturbações e às lesões do sistema nervoso, certifiquei-me de que os processos magnéticos, atuando sobre as próprias fontes da vida, podem fazer nascer uma reação suscetível de suprimir a causa dessas profundas degenerescências de órgãos e de tecidos,
as quais originam-se todas na descoordenação das forças vitais. Poderia fornecer numerosos exemplos a respeito, mas me deterei nas 3 primeiras observações, que um feliz acaso me permitiu fazer no começo dos meus estudos. Observações que largamente contribuíram para afirmar meu juízo sobre um ponto tão ardentemente impugnado pela ciência, e que, desvendando-me todo o alcance das virtudes curativas do magnetismo, que talvez nem sequer suspeitasse durante muito tempo, decidiram-me a realizar uma evolução radical no curso de minha vida e entrar nas investigações que tenho prosseguido. Estes 3 casos que já referi algures, mas que são tão próprios para dar uma justa ideia do poder curativo do magnetismo, parecem-me os melhores argumentos que se podem opor às objeções e ataques de que há ao magnetismo. Além disso, é o melhor paralelo que se pode fazer com o hipnotismo, que, em presença de casos de desorganizações vitais tão radicais e tão profundas, só pode confessar a sua improficuidade. Primeiro caso: cura de uma artrite crônica, em consequência de uma entorse desprezada. Foi em 1872, quando eu estava ainda no 2º Regimento de Couraceiros, ex-regimento dos Carabineiros da Guarda, o qual, depois dos desastres de que fomos vítimas, viera reformar-se em Angers, onde fazia guarnição. Muito inclinado aos estudos fisiológicos, que, a par dos meus trabalhos militares, já havia uns 10 anos me preocupavam bastante, eu estudava nessa época o magnetismo, investigando todas as aplicações que se pudessem dele fazer na cura dos doentes. Tinha sob minhas ordens um suboficial já velho e condecorado, de nome Miavril, que estava quase a obter a reforma. Miavril, depois da rendição de Metz, tinha sido mandado, a pé, para a Alemanha, como todos os nossos pobres soldados, para que fosse lá internado. Esses infelizes prisioneiros, acossados como vil rebanho à frente do vencedor, faziam, quase sem alimento, por uma lama viscosa e escorregadia, debaixo de chuva, longas marchas que os esgotavam. Grande número deles morreu de privações e fadigas. Antes do termo da chegada, Miavril, numa dessas primeiras e fatais marchas de cativeiro e miséria, teve a infelicidade de dar uma topada que lhe produziu uma entorse, estropiado, cheio de dores. Não só deixaram de prodigalizar-lhe quaisquer cuidados, como fui obrigado, apesar de atrozes sofrimentos, a prosseguir na marcha, sob pena de ser maltratado. Os homens da escolta ameaçavam fuzilar os retardatários e estimulavam a marcha a coices de espingarda. Os curativos tardios que Miavril recebeu ao chegar ao seu destino, não puderam reduzir em entorse que, favorecida pelo seu temperamento linfático, tomou em breve o grande desenvolvimento e degenerou em tumor branco, variedade de artrite crônica caracterizada pela invasão da articulação e proliferação de um tecido fungoso. 2 anos depois da sua captura, apesar dos tratamentos seguidos nos hospitais militares, o infeliz achava-se sempre em deplorável estado. O pé, os maléolos, toda a base da perna tinham se avolumado enormemente, a articulação já não tinha movimento e, no meio dessa massa inerte, a circulação, indubitavelmente obstada, tinha ocasionado supurações na planta dos pés. Miavril acabava de passar uma estação nas águas, quando em meados de agosto encontrei-o no pátio do hospital, obrigado a usar um calçado especial, pálido, desfeito, arrastando-se com dificuldade seguro a uma bengala grossa. Causava lástima vê-lo. Interroguei-o sobre a saúde. Disse-me com tristeza que não lhe restava nenhuma esperança e que, como última tentativa, bem aleatória, propunham-se os médicos experimentar no pé os efeitos da cauterização transcorrente. Eu nutria maior fé no poder da natureza, mas, à vista de um mal que resistia há 2 anos a todos os esforços da ciência, em presença de uma deformação tão completa, não sabia verdadeiramente o que augurar. Como ter a ousadia de conceber alguma esperança? Entretanto,
O caso parecia-me interessante por muitos títulos. Propus a Miavrio magnetizá-lo e, para fortificar-me na decisão que acabava de tomar, resolvi pedir a opinião de um dos veteranos mais dedicados à causa magnética, o Sr. P. Real, antigo oficial de marinha, meu conhecido do tempo em que segui o curso da escola de cavalaria. Acabava de saber que o Sr. P. Real, apesar de nonagenário, continuava, por amor à ciência e à caridade, a espalhar os benefícios do magnetismo em Salmur. Escrevi-lhe desde logo, submetendo-lhe o caso do meu subordinado. Eis a resposta que recebi. Cito este documento interessante, que conservei, porque me parece de natureza forçar as convicções hesitantes, como era então a minha. Salmur, 5 de agosto de 1872. Senhor, escrevo com dificuldade, por isso peço-vos desculpeis a brevidade da minha resposta à vossa carta, ontem à noite recebida. É-me impossível entrar em detalhe relativamente à afecção de que me falais, mas estou convencido de que só o magnetismo pode curá-la. Consenti-vos diga que o melhor alvitre seria fazer-me uma pequena visita pelo trem que chega aqui às 8 da manhã, acompanhado do vosso subordinado. Terei muito prazer em receber-vos e não hesito em assegurar um bom êxito. Conversaremos à vontade e tenho a certeza de que, com vontade firme e amor do bem, sereis ajudado no vosso trabalho de caridade. Aceitai, Senhor, a expressão da minha inteira dedicação. Assinado, Pereal. Rue do Temple, 24. No dia seguinte, às 8 horas, estava eu com o Miavrio na casa desse homem de bem, ainda muito conservado, apesar da idade avançada, e ele inspirou-nos tal confiança com as suas boas palavras e agrado, que voltamos para Angers com alegria em nossa alma. O velho nos afirmara que aquilo era apenas uma questão de tempo. Não desanimeis, não conteis os dias, as semanas e os meses com impaciência. Perseverai, e chegareis ao termo. Com paciência, quase tudo se cura pelo magnetismo. Miavrio veio todos os dias à minha casa, de umas 2 horas da tarde. Eu fazia imposições com as 2 mãos sobre os maléolos, depois, passes à distância sobre a perna, do quadril até a extremidade do pé, durante a primeira meia hora, e empregava o resto do tempo em fricções brandas sobre a pele, com as mãos umedecidas ligeiramente em água de arnica. Em alguns dias, os abscessos da planta do pé cicatrizaram. No fim de um mês, mudança notável se apresentou no tumor branco. Esta melhora estimulou nossa coragem. Absorvido pelo interesse da cura, deixei toda a distração de lado. Quanto ao meu subordinado, firmando-se na esperança, começava a entrever dias melhores e abençoava a providência, que me colocara no seu caminho. Evitou faltar às sessões, seguia cegamente todas as minhas prescrições. Graças a essa perseverança e regularidade no tratamento, os efeitos do magnetismo tornaram-se cada vez mais notáveis. O engurgitamento dos tecidos diminuiu, a circulação anômala, que sulcava a pele de vasos azulados, desapareceu, as carnes pareciam fundir-se sob os meus dedos. O pé e a perna readquiriram insensivelmente a forma primitiva, e isto de maneira tão completa que, no fim de alguns meses de tratamento, seria difícil, à primeira vista, distinguir a perna doente da que não era. No curso do tratamento, Miavrio teve de atravessar períodos de sofrimentos atrozes. Logo que o magnetismo começou a imprimir reação vital nessa massa informe, onde a sensibilidade extinguira-se há tanto tempo, violentas dores se fizeram sentir, dores tão vivas que mais de uma vez o paciente atemorizou-se e quase perdeu a coragem, acreditando numa recrudescência do mal, mas eu tranquilizava-o como podia, afirmando que aquela volta inesperada da sensibilidade devia ser o prelúdio da cura que estava próxima. Essa sucessão de crises dolorosas, mas felizmente muito curtas, pôs a cura em tão bom andamento, que resolvi aplicar o magnetismo somente em 2 dias,
e o tratamento começado em 8 de agosto de 1872, cessou no dia 24 de março de 1873. Foram necessárias 114 magnetizações para reduzir radicalmente essa grave afecção. O prognóstico do Sr. P. Real ficou assim justificado. Nossa perseverança recebia sua recompensa. Não poderei dizer quão feliz me considerei diante desse êxito tão completo. Essa experiência concludente dava-me a certeza de que o magnetismo, despertando ação vital, podia não somente de maneira geral restabelecer o equilíbrio da saúde perturbada, como ainda esse agente precioso possuía, também, o maravilhoso poder de agir diretamente sobre os tecidos orgânicos, modificá-los, reduzi-los, transformá-los de maneira a restabelecer o seu estado normal. Era uma primeira observação que outros fatos, não menos comprobatórios, deviam em breve confirmar, impelindo-me a uma série de experiências e investigações que, poucos meses depois, decidiram a minha retirada do exército. Quando em 1876 vim fixar residência em Paris, tive ocasião de encontrar-me com o Dr. Barão Larrey, membro do Instituto e inspetor-geral do Serviço Médico do Exército. Citei-lhe esse curioso caso de cura. O Barão de Larrey, que só acreditava na influência do magnetismo em afecções nervosas, admirou-se muito dos resultados obtidos num caso de degenerescência tão bem caracterizada. Para ele, a formação dos novos tecidos, que especializou o tumor branco, devia ser na espécie um obstáculo invencível. E por que, objetei ao ilustre acadêmico, teria a natureza maior dificuldade em remover uma anomalia do que em produzi-la? Parece-me que aquilo que ela fez, pode desfazer. Não sei se este argumento é concludente, mas o que posso afirmar é que a experiência veio depois, muitas vezes, confirmar a lógica do meu raciocínio. Segundo caso, cura de uma hemiplegia facial, complicada de cárie do rochedo. Ao mesmo tempo em que tratava-me Avril, um dos seus camaradas, de nome Robert, vendo os resultados que eu conseguia, veio procurar-me, condenado pelos médicos da faculdade. Ele tinha paralisado todo o lado esquerdo da face, as pálpebras sem movimento, um dos olhos inteiramente aberto, os músculos da face atrofiados e a boca torta, davam-lhe uma aparência horrível. A língua pesada tornava-lhe a palavra difícil e arrastada. Um corrimento infecto dos ouvidos, acompanhado de violentas dores de cabeça, tinha sido o prelúdio dessa afecção, o que fazia supor algum depósito purulento interno. Robert estava em tratamento havia mais de um ano, no hospital, por causa de uma cárie do rochedo, mas, não tendo nenhum medicamento podido sustar os progressos do mal, acabavam de fazê-lo reentrar para o batalhão, onde, isento do serviço, ia ser objeto de uma proposta de reforma. Animado com os resultados que conseguia, resolvi fazer uma nova tentativa, mas, antes de decidir-me a tal respeito, tive a satisfação de pedir a opinião do médico do batalhão e abri-me com ele. O médico, muito céptico em matéria de magnetismo, não se fartou de rir diante das minhas pretensões. Como podeis pensar em curar com o vosso magnetismo uma afecção tão terrível como a cárie óssea, principalmente uma cárie do rochedo? É um mal implacável, que não perdoa. Robert será, tarde ou cedo, fulminado por uma meningite. Nenhum poder humano consegue tirá-lo daí. Quando mesmo o apresentasseis curado, eu vos diria que não era exato. Essa resposta é categórica. Esse prognóstico desesperador, adubado de gracejos mais ou menos espirituosos, acerca do magnetismo e dos magnetizadores, nada tinham de animadores para mim. Felizmente eu começava a habituar-me a esses conceitos desfavoráveis, a essas maneiras irrefletidas de julgar as questões, mesmo quando não as estudam, e esse motejo irônico, longe de desanimar-me, só concorreu para aumentar meu desejo de opor a negativas tão antecipadas o fato brutal de uma experimentação sincera. No dia seguinte, pus mãos à obra.
Robert, como seu camarada, vinha todos os dias passar 1 hora em minha casa. Convencido de que a hemiplegia era consequência do depósito interno assinalado na região do rochedo, e que esse depósito, obstruindo a passagem da corrente nervosa ao longo do nervo trigêmeo, mantinha